Bom dia a todos, né? Que Deus abençoe aí mais um dia nosso de estudos, né? Então vamos continuar aí com força, foco, né? E muita fé, ok? Então aí dando uma continuidade aí ao conteúdo da Revolução Russa, né? E finalizando também esse conteúdo com vocês, nós vamos estar destacando alguns pontos principais, né? Nós temos aqui o primeiro como a consolidação do poder soviético, o segundo a ditadura do Partido Comunista, o terceiro a disputa pelo controle do poder e a ditadura stalinista, certo? Então, após o fim da Guerra Civil, aí em 1921, a Rússia totalmente arrasada, né? Totalmente devastada, ela foi preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia da Rússia, pois era enorme, né, a queda da produção, tanto agrícola quanto industrial. Então, muitos sofriam com a falta de alimentos e, devido à grande insatisfação popular, ainda temiam aí alguns perigos aí de novas rebeliões internas. Então, para reconstruir a nação, o governo de Lenin abandonou o chamado comunismo de guerra, né, de 1918 a 1921, e um período aí em que a economia do país esteve totalmente controlada pelo governo. Então ele adotou aí em 1921 uma nova política econômica, NEP, né, retomando aí as práticas capitalistas. Com a NEP permitiram-se a liberdade de comércio interno, a liberdade de salário, a criação de empresas privadas, o empréstimo de capitais estrangeiros. A supervisão geral da economia e o controle de setores vitais como o comércio exterior e sistema bancário e grandes indústrias de base cabia ao Estado. A principal ideia do NEP, né, era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e salvasse aí o regime socialista recém-estabelecido. Segundo alguns historiadores, Lenin justificava esse momento dizendo que era preciso dar um passo atrás, né, para depois dar dois à frente. E aqui nós temos o nosso próximo, né, ponto, que é a ditadura do Partido Comunista, né? E ainda em 1921, o Partido Comunista instaurou a ditadura. Todos os sindicatos eles foram unificados, né, sob o comando dos comunistas, e a oposição política dentro do partido foi proibida, né? Joseph Stalin foi nomeado, né, em abril de 1922, secretário-geral, com a tarefa de combater aí as oposições e colocar pessoas de confiança nos mais importantes cargos da administração pública, né? E assim, nesse mesmo ano, foi fundada a União das Repúblicas Soviéticas, né? Que é conhecida aí como URSS. O Partido Comunista, com Stalin, né, passou a reinar de forma absoluta, né, sobre a sociedade soviética. As ordens eram inquestionáveis e todos deveriam se submeter a elas. O primeiro fundador do Estado Socialista, Lenin, morreu aí em 1924, então se tornou um mito idolatrado aí pelos comunistas, né? E nós temos aqui o nosso próximo ponto, né, a disputa pelo controle do poder. Essa disputa, ela se inicia aí após a morte de Lenin, né, com a grande luta interna aí pelo controle do poder, né? De um lado aí nós temos Trotsky e de outro Stalin, né? Trotsky defendia que a Revolução Socialista ela deveria ser levada à Europa e ao mundo, ou os países capitalistas acabariam, né, com a URSS. O socialismo deveria ser construído em escala internacional, né? Essa tese era chamada de revolução permanente. E Stalin, né, Stalin defendia a revolução socialista,
né, que deveria ser consolidada internamente, né, na União Soviética. Ou seja, essa é a tese da construção do socialismo em um só país. Ou seja, a construção, né, do socialismo em um só país. Nessa disputa, Stalin saiu vitorioso, né, e as teses stalinistas foram aprovadas, né, no Congresso do Partido Comunista. No quarto ponto, nós temos aí a ditadura stalinista, né? Vamos ver aí como se deu esse processo, né? Ela vai iniciar aí com a perseguição contra Trotsky, né, que perdeu seu cargo no governo e em 1929 acabou sendo expulso da URSS. E em 1940 foi assassinado no México a golpe de picareta na cabeça, né? E o assassino cumpria ordens de Stalin. Stalin tornou-se ditador, né, da URSS em dezembro de 1929. Foi uma das mais sangrentas ditaduras do século XX. Durante todo o seu governo, calcula-se aí um terror político soviético, né, que matou aí mais ou menos cerca de 500 mil pessoas, além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. Ele perseguia violentamente todas as oposições. A URSS, sob a ditadura dos comunistas, tornou-se uma das maiores potências do mundo, rivalizando-se com os Estados Unidos, sobretudo no campo militar, né? Desenvolveram aí avanços tecnológicos, visando a grandeza e a segurança do Estado. E sobre o regime também stalinista, surgiu o realismo socialista, né? Que foi financiado e controlado pelo Estado. A arte deveria enaltecer a pátria soviética e representar apenas o mundo dos trabalhadores, soldados em guerra, operários e camponeses fortes e felizes. Contrapondo as manifestações das vanguardas soviéticas que foram reprimidas e consideradas decadentes, né? Ou seja, aí, que para muitos socialistas a arte era parte do processo de transformação da sociedade e da criação de uma nova cultura revolucionária, né? Então, naquele momento de revolução que nós vimos nos vídeos anteriores, a arte ela foi fundamental também aí no processo também de combate ao analfabetismo, né? Então, essas manifestações da vanguarda soviética, elas foram aí reprimidas, né? Implantando aí o realismo socialista. E, por fim, né, nós temos aí, né, Stalin ficou no poder aí até a sua morte, né, em 1953, certinho? Então, pessoal, esses foram alguns pontos principais aí para a gente poder estar fechando o conteúdo aí da Revolução Russa, né, que é também o conteúdo da nossa avaliação, né, da nossa prova. E aí eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí com vocês. Se não, né, vocês me procurem lá no fórum, também podem estar perguntando aí algo que vocês não entenderam, certinho? Um beijo para todos, fique com Deus.